O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Com esta palavra do Salmo 29:11, queremos dar as boas-vindas a você a mais uma reunião nesse domingo do Senhor. Queremos agradecer a você que já se inscreveu. Quem não se inscreveu, eu peço que se inscreva. Compartilhe o link, deixe seu like, clique nas atualizações. Muito obrigado por participar desse ministério juntamente conosco. Deus continue abençoando a sua vida também. Nosso parabéns aos aniversariantes da semana. Mais uma vez, queremos parabenizar a Cida Falcão, Cida Barros e irmã Janice Quintiliano. Vamos fazendo a festa aí para vocês. Tem alguém aí completando aniversário na sua casa? Coloca o nome aí nos comentários. Na próxima reunião faremos a festa para a pessoa que você colocar o nome aí. Nossa reunião de hoje está em Lucas capítulo 11, verso 13. Abra sua Bíblia. A minha já está aberta, diz assim a palavra de Deus. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas capítulo 11, verso 13. Nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra e peço que o Senhor a aplique na minha vida e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. O título que nós escolhemos para esse texto é: O Pai dá o Espírito Santo aos filhos de pais. Sim, esta é a promessa do Senhor. Você é um filho de pais, então o Senhor está prometendo para você, você é alvo desta presença viva, que é o Espírito Santo de Deus na sua vida. E a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida ilumina, faz brilhar, tira os espíritos das trevas, tira todo o mal, e nós se cumpre aquilo que está na oração do Pai Nosso. Livra-nos de todo o mal. Que lições podemos aplicar em nossa vida desse texto? Primeiro, antes de deixar seus discípulos, Jesus prometeu enviar o Consolador para ajudar a mim e a você a enfrentar as lutas, provações e tentações da vida. Então, essa é uma verdade das mais importantes para a nossa fé, para a nossa vida. Em João 16:7 diz assim: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:9 diz assim: Do pecado, porque os homens não creem em mim. 10. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então, antes de deixar esse mundo, Jesus prometeu enviar o Consolador. E ele realmente enviou. Em Pentecostes aconteceu o derramamento do Espírito Santo. E os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. E naquele dia, quase 3.000 almas receberam o dom do Espírito Santo, porque se arrependeram, se converteram ao Senhor. Segunda lição que aprendemos desse texto, a palavra Consolador significa aquele que nos ajuda no caminho. Esse ponto é o significado da palavra Consolador. Quem é esse Consolador? O Consolador é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Espírito Santo. É chamado de o Consolador. Então, ele está aqui dizendo a palavra Consolador significa aquele que nos ajuda no caminho. Então, Deus nem precisa prometer que estará perto de nós no caminho. Porque o Senhor promete e ele está presente. A presença dele já está em nossa caminhada. E aí eu vou lá para João 16:13, que diz assim: Mas quando o Espírito de verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me gloriará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém? Amém. Então essa aqui é a promessa, o Senhor prometendo enviar o Espírito Santo. Ele precisou, claro,
terminou a sua missão aqui neste mundo, voltou para o céu. Mas ele diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós, na presença do Espírito Santo. Terceira e última lição que anotamos: o Espírito Santo passa a morar em nossa vida no momento da conversão, quando selamos nosso pacto com Jesus. Todos os seguidores de Jesus são chamados para um pacto, uma decisão, e é assim que começa a vida cristã, com essa decisão, com essa entrega da nossa vida ao Senhor. Então o Espírito Santo passa a morar em nossa vida no momento da conversão, quando selamos nosso pacto com Jesus. João e Atos capítulo 2, 38, Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, dizendo: salvem-se desta geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Que bênção, que maravilha. Então esta é a lição de número 3, quando o Espírito Santo passa a morar em nossa vida, no momento que nós nos convertemos a Jesus. No momento que nós selamos nosso compromisso com o Senhor Jesus. Eu quero encerrar contando a história de um professor de teologia que, no primeiro dia de aula, chegou um aluno novo, né, e ele já ficou impressionado com esse aluno novo, porque era cabelos bem compridos. Era no tempo que o homem não usava tanto cabelo comprido, e aquele rapaz já estava com o cabelo quase um palmo abaixo do ombro. Era cabelo bem grande mesmo. E ele entrou penteando os cabelos, como que se exibindo. O professor já ficou ali surpreso com a entrada daquele aluno estranho, chamou até de estranho, mas pior ainda quando na apresentação o aluno disse que era ateu, mas estava num curso de teologia. E o professor nunca tinha visto um rapaz de cabelos tão longos, mas continuou a aula, o curso, e de vez em quando aquele rapaz fazia objeções, questionamentos sobre a possibilidade de existir Deus, e estava sempre atrapalhando. E eles conviveram com aquele rapaz, o professor conviveu com o rapaz durante um semestre. Apesar de reconhecer que ele atrapalhava bastante as aulas com essa ideia de que era ateu. No fim do curso, ele se aproximou do professor e, com ironia, falou com o professor assim: o senhor acredita mesmo que eu possa ter um encontro com Deus algum dia? O professor resolveu aproveitar esse momento e dar um choque nele. O professor disse: não, eu não acredito que você possa ter um encontro com Deus algum dia. O aluno respondeu: eu pensei que esse era o produto que o senhor estava tentando nos vender nos últimos meses. O professor disse: não, não é esse o produto, e não está à venda esse produto. E aí o aluno foi se afastando, o professor permitiu que o aluno se afastasse um pouco mais, mas numa certa distância o professor falou bem alto: eu disse que não acredito que você consiga ter um encontro com Deus, mas eu tenho absoluta certeza de que um dia Deus o encontrará. O rapaz deu de ombros e foi embora da sala, daquele curso, e também não teve mais, claro, passou o curso. Algum tempo depois, o professor soube que aquele aluno tinha se formado e, em seguida, logo depois da formatura, recebeu outra notícia que ele estava doente, e a doença era câncer, e era um câncer muito agressivo, que ele já estava em estado terminal. E antes que o professor resolvesse ir à procura do aluno, quando o professor entrou na sua sala de aula um certo dia,
ele então se deparou com aquele rapaz, cujo físico estava bem devastado pela doença. Aqueles cabelos, lembra dos cabelos longos que o rapaz ficava penteando o tempo todo, exibindo? Os cabelos não existiam mais. Haviam caído devido à quimioterapia. Que tristeza. Mas os olhos daquele rapaz brilharam com a voz do professor. E o professor disse: garoto, quase não reconheci você. Tenho pensado em você. Ouvi dizer que está doente. E o aluno disse: é verdade, o garoto não era mais aluno, é verdade. Eu estou seriamente doente. Tenho câncer dos 2 pulmões. É uma questão de semanas agora. O rapaz estava bem consciente. Você consegue conversar bem a esse respeito? O professor perguntou. O rapaz, claro. O que o senhor gostaria de saber? O professor perguntou: como é ter apenas 24 anos e saber que está morrendo? O rapaz disse: acho que poderia ser pior. Como assim? Bem, eu poderia ter 50 anos e não ter noção de ideias, ou ter 60 anos e pensar que bebida, mulheres, dinheiro são as coisas mais importantes da vida. E aí o professor lembrou-se que aquele rapaz realmente era muito estranho e continuava muito estranho, né? Mas por que razão você veio aqui, rapaz? Foi a frase que o Senhor falou no último dia de aula. O rapaz continuou: eu lhe perguntei se o senhor acreditava que eu poderia ter um encontro com Deus algum dia. E o senhor respondeu que não. E aquilo me chocou, me deixou muito surpreso. E em seguida o senhor disse: mas ele o encontrará. Eu pensei um bocado a respeito daquela frase, embora na época não tivesse muito interesse, mas quando os médicos removeram um nódulo da minha virilha e me disseram que se tratava de um tumor maligno, comecei a pensar com mais seriedade sobre a ideia de ter um encontro com Deus. Quando a doença se espalhou por outros órgãos, eu comecei realmente a dar murros desesperados nas portas de bronze do paraíso. Mas Deus não apareceu. De fato, nada aconteceu. O senhor já tentou fazer alguma coisa por um longo período sem sucesso? A gente fica cansado, desanimado. Um dia, ao invés de continuar atirando apelos para cima e pelo alto do muro atrás de Deus, eu desisti simplesmente. Decidi que não queria mais me importar em ter esse tal encontro com Deus, como uma pessoa, como uma possível vida eterna ou qualquer outra coisa parecida. E decidi utilizar o tempo que me restava fazendo coisa mais proveitosa. Pensei no Senhor e nas suas aulas e me lembrei de uma coisa que o Senhor havia dito noutra ocasião. O Senhor disse assim: a tristeza mais profunda, sem remédio, é passar pela vida sem amar. Mas é quase tão triste passar pela vida e deixar esse mundo sem jamais ter dito às pessoas queridas o quanto você as amou. Então resolvi começar pela pessoa mais difícil, meu pai. Ele estava lendo o jornal quando me aproximei dele e disse: papai. E o pai disse: sim, que é? Ele perguntou sem abaixar o jornal: papai, eu gostaria de conversar com você. Então fale, é um assunto muito importante. O jornal desceu alguns centímetros vagarosamente. O pai perguntou: o que é? Papai, eu o amo muito. Só queria que você soubesse disso. O jornal escorregou para o chão e meu pai fez 2 coisas que eu jamais havia visto. Ele chorou e levantou e me abraçou com força. E conversamos durante toda a noite, embora ele tivesse que ir trabalhar na manhã seguinte. E foi tão bom poder me sentar junto do meu pai, conversar, ver suas lágrimas, sentir seu abraço, ouvi-lo dizer que também me amava. Foi uma emoção inacreditável, indescritível. Foi mais fácil com minha mãe e com meu irmão mais novo. Eles choraram também, e nós nos abraçamos e falamos coisas realmente boas uns com os outros. Falamos sobre as coisas que tínhamos mantido em segredo por tantos anos.
e que era tão bom partilhar. Só lamentei uma coisa, que eu tivesse desperdiçado tanto tempo me privando de momentos tão especiais. Naquela hora eu estava apenas começando a me abrir com as pessoas que amava. Então um dia eu olhei para lá e o vi o Senhor. Ele não veio ao meu encontro quando lhe implorei. Acredito que estava agindo como um domador de animais, que segurando um chicote diz, vamos, pule, eu lhe dou 3 dias, 3 semanas. Parece que Deus não se deixa impressionar. Ele age a seu modo e a seu tempo. Mas o que importa é que ele estava lá. Ele me encontrou. O Senhor estava certo, professor. Ele me encontrou mesmo depois de eu ter desistido de procurá-lo. O encontro com Deus só é possível quando ele se dispõe. Deus se dispõe. Eu disse bastante comovido, o que você está dizendo é muito mais importante, muito mais universal do que você pode imaginar. Para mim, pelo menos, você está dizendo que a maneira certa de ter um encontro com Deus não é fazendo dele um bem pessoal, uma solução para os nossos problemas ou um consolo em tempos difíceis, mas sim se tornando disponível para o verdadeiro amor. Quando você decidiu compartilhar o amor, você foi encontrado por Deus. O apóstolo João disse, Deus é amor, e aquele que vive no amor vive com Deus e Deus vive nele. O professor disse, posso te pedir um favor? Você sabe que me deu bastante trabalho quando foi meu aluno. Mas o professor, sorrindo, disse, agora você pode me compensar por aquilo. Você pode vir à minha aula de teologia da fé e contar para os meus alunos atuais o que você acabou de me contar sobre esse encontro com Deus? Se eu lhes contasse, não seria a mesma coisa. Não tocaria tão fundo neles. Oh, eu me preparei para vivê-lo, mas não sei se estou preparado para enfrentar seus alunos, disse o rapaz. Então pense nisso. Se você se sentir preparado, telefone para mim. Alguns dias mais tarde, o rapaz telefonou e disse que falaria sim com a minha turma. Ele queria fazer aquilo por Deus e não por mim. Então marcamos uma data, mas o dia chegou e ele não pôde ir. Ele tinha outro encontro, muito mais importante do que aquele. Ele se foi. Havia dado um grande passo para a verdadeira realidade. Ele foi ao encontro de uma nova vida e novos desafios. Antes de ele morrer, ainda conversamos uma vez. Não vou ter condições de falar com sua turma, o rapaz disse na última conversa. O professor disse, eu sei. O senhor falaria com eles por mim? O senhor falaria com todo mundo por mim? Pediu o rapaz. Contaria que tive um encontro com Deus? Contaria que Deus me encontrou? Vou falar sim, meu jovem, disse o professor. Vou falar com todo mundo. Vou fazer o melhor que puder. Acho que aquele rapaz realmente era estranho, muito estranho. Porque ele estava determinado. Sabia que ia morrer, mas ele queria que o encontro dele com Deus fosse pregado no mundo todo. E está sendo pregado agora. Aquele rapaz havia se revelado um ateísta no curso de teologia. Fazia objeções constantemente, questionava sobre a possibilidade de existir um Deus, Pai, que nos amasse incondicionalmente. Convivemos em relativa paz durante o semestre, embora eu tenha que admitir que às vezes ele era bastante incômodo. No final do curso, ele se aproximou e me perguntou em tom irônico, o senhor acredita mesmo que eu possa ter um encontro com Deus algum dia? E eu disse, não, eu não acredito que você possa ter um encontro com Deus, mas eu acredito que Deus pode encontrar você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. E essa história, a história desse rapaz, é contada no mundo todo, porque muita gente
tem dúvidas sobre a existência de Deus. Ainda tem muitos jovens que têm dúvidas e questionam sobre a existência de Deus. Possivelmente a história desse rapaz poderá ajudar muita gente. Então, aproveite, mande o link dessa reunião para quantas pessoas você quiser. Talvez pessoas que tenham dúvidas sobre a existência de Deus, para que essas pessoas busquem a Deus, sim, podem buscar, devem buscar, mas na certeza de que não é a nossa busca que vai fazer com que encontremos a Deus, com que encontremos a Deus. A nossa busca é um elemento importante para que Deus nos encontre. Quando Deus nos vê buscando a Ele, por isso Ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então é nessa ação de buscar o Senhor que o Senhor vem ao nosso encontro e nos acha. E nos carrega nos seus braços. Daqui a pouco vamos orar e eu convido você para fazermos juntos a oração para você receber, se ainda não recebeu, o Espírito Santo. Para que você que já recebeu o Espírito Santo seja agora renovado pelo Espírito Santo. Seja cheio da plenitude, até a plenitude do Espírito Santo. Eu peço a você que pare um pouco tudo que está fazendo para participar comigo dessa oração. Pode ser um divisor de águas na sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor é o Criador de cada vida que está participando dessa reunião e o Senhor sabe a condição de cada uma delas. Aquelas pessoas que já creem no Senhor, que o Senhor renove o seu pacto, sua aliança, seu compromisso com o Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor venha ao encontro dessas vidas para confortar, para edificar, santificar e a cada dia fazer com que permaneçam firmes na sua presença até a mansão celestial. E aquelas pessoas que têm alguma dúvida sobre a sua existência, que através dessa palavra, essas pessoas sejam despertadas, como aquele rapaz da ilustração foi despertado, para esse encontro com o Senhor enquanto se pode achar, enquanto tem oportunidade. E que o Senhor se revele a essas vidas, a essas pessoas, manifestando, facilitando esse encontro maravilhoso. Pai, ainda oramos por tantos enfermos nos hospitais, enfermarias, CTIs ou em casa. Oramos pedindo prosperidade para os empresários, comerciantes que estão passando por dificuldades. Abertura de porta de emprego para os desempregados. Um avivamento para a nossa igreja que traga conversões de almas às dezenas, centenas e milhares para povoar os céus e abençoar a tua igreja. Peço esta bênção a Deus do Pai, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém. Estamos chegando ao final da nossa segunda reunião de hoje. Agradecemos a você que participou e não saia daí porque ainda tem uma bênção para você. Eu quero convidá-la a participar daqui a 2 dias da live com a missionária Neida. Toda terça-feira, às 19 horas, tem uma live maravilhosa. Eu sou fã de carteirinha da missionária. Sou o primeiro a ver, a participar, a ligar. Eu estou no PGM, mas nesse horário. Mas eu peço o pessoal do PGM para colocar para a gente poder ver e participar desse encontro tão maravilhoso. Então você é o nosso convidado especial. Participe todas as terças-feiras, todas as sextas-feiras, 19 horas. Domingo de manhã, 9h30 e domingo à tardinha, 18 horas. Entre a tarde e a noite, você é o nosso convidado especial. Estamos também no Instagram, você pode participar. Todos os dias tem um vídeo novo para você no Instagram. Não saia daí que tem uma bênção para você. Abra seu coração, a sua alma e receba a bênção. E diz assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele promete, eu prometo, o Espírito Santo de Deus a todos aqueles que o pedirem. E nós dizemos, em nome de Jesus, amém.
Receba esta bênção, não deixa passar não, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.